Hoje, a gente vai mergulhar num processo, assim, realmente incrível, a fisiologia da gestação. Temos um material bem detalhado sobre as transformações, sabe? Hormonais, físicas, é muita coisa que acontece. A ideia é entender as adaptações mais importantes que o corpo faz para gerar uma nova vida. Desde o controle hormonal super complexo até as mudanças em quase todos os sistemas do corpo da mãe. Vamos falar de ciclo reprodutivo, fecundação, o comecinho do desenvolvimento e, claro, essas adaptações fisiológicas essenciais. Bom, vamos lá desvendar isso. Exato. É como se a gente estivesse observando, sabe? Uma orquestra hormonal mesmo, regendo tudo. Vamos olhar as mudanças cardiovasculares, no sangue, nos rins, como o corpo se ajusta de uma forma impressionante para suportar o crescimento do feto e também para se preparar para o parto, para a amamentação. E, claro, falar da placenta, que é vital, e alguns fatores que podem influenciar o processo todo. Parece que tudo começa com sinais químicos, né? Tipo uma cascata hormonal mesmo. Perfeitamente. A origem é lá no cérebro. O hipotálamo solta um sinalizador, o GNRH. GNRH, certo. Isso. E ele avisa a adenohipófise. Aí essa glândula libera outros dois hormônios-chave. O FSH, FSH. que começa a fazer os folículos crescerem lá nos ovários, e o LH, que continua esse desenvolvimento, ajuda na produção de estrogênios e, o mais importante talvez, dispara a ovulação e a formação do corpo lúteo. Ah, então esse corpo lúteo que aparece depois da ovulação, ele vira tipo um centro de comando temporário de hormônios. Exatamente essa ideia. Estimulado pelo LH, ele vira uma pequena fábrica, produz hormônios essenciais, principalmente estrogênio e progesterona, mas também relaxina e inibina, cada um com seu papel bem definido ali no começo. Vamos focar nos principais, então. Estrogênio e progesterona parecem ser os grandes nomes, né? Sem dúvida. O estrogênio é tipo o arquiteto, sabe? Ele mantém as estruturas reprodutivas, influencia características femininas, prepara as mamas, ajuda até nos ossos e no coração. Durante o ciclo, ele reconstrói um endométrio, aquela camada interna do útero. E depois, na gravidez, com a ajuda da placenta também, ele aumenta a elasticidade dos tecidos, para dar espaço para o bebê crescer. Entendi. E a progesterona? Chamam de guardiã da gravidez, é isso? Isso mesmo. A progesterona tem essa fama. A função principal dela é preparar e manter o endométrio prontinho para receber o embrião, sabe? E sustentar a gestação. Ela também prepara as mamas para a produção de leite lá na frente e tem aquele efeito colateral conhecido. Ela relaxa a musculatura lisa. Ah, Isso é ótimo para o útero, para evitar contração antes da hora. Mas, por outro lado, pode deixar o intestino mais lento, daí a constipação que muita gestante sente. Ela também estimula o apetite, o acúmulo de gordura. São reservas importantes, né? É fundamental para a implantação. E assim como o estrogênio, mais para frente a placenta assume a produção dela. E aqueles outros dois que você mencionou rapidinho, relaxina e inibina? Quase para a relacina, deixa notada para um outro vídeo. O propósito hoje é falar dos 3 principais hormônios que mudam a vida das mulheres durante toda a gestação. A relaxina, o nome já diz um pouco, né? Ela ajuda a relaxar as articulações da pelve, da bacia, deixa tudo mais flexível para o parto e também ajuda a segurar as contrações do útero muito cedo. A inibina funciona mais como um freio, um regulador. Ela controla a liberação do FSH, para garantir que o ciclo funcione direitinho de forma orquestrada. entendi. Então, quando a gravidez realmente começa, depois que o embrião se fixa, aí entram outros hormônios importantes na jogada? Sim, entram 2 super importantes. Primeiro, o HCG, gonadotrofina coriônica humana. Ah, o do teste de gravidez. Esse mesmo. Ele é crucial logo no comecinho. A função dele é manter o corpo lúteo vivo, produzindo progesterona e estrogênio. Isso até a placenta ficar madura o suficiente para fazer esse trabalho sozinha, lá pela 8ª, 10ª semana. E ele já aparece no sangue uns 8 dias depois da fecundação. Por isso o teste funciona cedo. O outro é o HPL, o lactogênio placentário humano. Esse já é produzido pela placenta. Isso.
Ele tem um papel bem interessante. Ele garante que tenha glicose suficiente para o feto. Ele meio que briga com a insulina da mãe, sabe? Para direcionar açúcar para o bebê. E também tem um efeito parecido com o hormônio de crescimento, e já começa a preparar as mamas para o leite. Basicamente, ele ajuda a garantir os recursos da mãe para o desenvolvimento fetal. Faz todo sentido essa priorização, né? E como o corpo materno lida com a própria insulina e outros hormônios ligados ao metabolismo? A gestão da insulina muda bastante. No começo, tá tudo normal. Mas depois o corpo precisa produzir mais insulina. Só que, ao mesmo tempo, fica um pouco menos sensível a ela. O resultado é que o açúcar no sangue em jejum costuma ficar mais baixo, mas sobe mais depois que a pessoa come. É uma adaptação para garantir glicose para o feto, como eu disse. A tiroxina, lá da tireoide, também aumenta a produção. Ela acelera o metabolismo geral para dar conta da demanda extra de energia da gravidez. Ok, essa parte hormonal é bem complexa mesmo. Mas antes mesmo da gravidez, tem aquela sincronia mensal, né? Os ciclos ovariano e uterino. Como eles preparam o terreno? Exato. É uma dança mensal muito bem coreografada. O ciclo ovariano tem a fase folicular. Um óvulo amadurece dentro do folículo e quem manda é o estrogênio. Isso leva à ovulação. Depois vem a fase lútea. O corpo lúteo se forma e aí a progesterona domina, preparando tudo para uma possível gravidez. E o ciclo uterino acompanha isso lá no revestimento do útero, o endométrio. Depois da menstruação, que acontece se não tem gravidez e os hormônios caem, o estrogênio faz o endométrio crescer de novo. É a fase proliferativa. Depois da ovulação, a progesterona deixa ele mais grosso, cheio de nutrientes. É a fase secretora. Pronto para receber um embrião. Se não acontece a gravidez, os níveis hormonais caem, tudo descama e o ciclo recomeça com a menstruação. E aquele momento mágico da fecundação, como é que os espermatozoides chegam até o óvulo? É uma verdadeira odisséia. Depois da ejaculação, são milhões deles viajando super rápido, coisa de minutos. Passam pelo colo do útero, atravessam o útero e entram nas trompas. O destino é a ampola, onde o óvulo geralmente está esperando. Prostaglandinas que vêm no sêmen e contrações do útero, ajudadas pela ocitocina da mãe, podem dar uma força nesse transporte. O estrogênio também ajuda, deixando o muco cervical mais receptivo. Uma ajudinha extra. Isso. Quando eles encontram o óvulo, ainda precisam passar por umas barreiras protetoras. É uma competição, e só um consegue entrar em fertilizar. Depois que o embrião se forma, ele ainda viaja uns dias pela trompa até chegar no útero e se fixar na parede. Esse processo de fixação, de implantação, é a nidação. E é aí que a gravidez realmente começa. Fascinante. E a partir daí são umas 40 semanas de mudanças intensas no corpo da mãe. É aqui que a coisa fica realmente impressionante, né? As adaptações. São adaptações profundas, essenciais mesmo. O corpo se remodela todo para nutrir o feto, permitir que ele cresça e, ao mesmo tempo, se preparar para o parto e para a amamentação. Vamos dar uma olhada sistema por sistema. Podemos começar pelo coração e a circulação, que sentem um impacto gigante. Como assim? O que acontece com o sistema cardiovascular? Bom, o volume de sangue que o coração bombeia a cada minuto, o chamado débito cardíaco, aumenta muito, coisa de 30% a 50%. Nossa! É bastante. Isso começa cedo e chega no pico lá pelo meio da gestação. O motivo principal é garantir sangue suficiente para a placenta e para o útero, que estão trabalhando a todo vapor. A frequência cardíaca também sobe um pouco, de uns 70 para até 90 batimentos por minuto, mesmo em repouso. E isso causa algum sintoma? Eu já ouvi falar que deitar de costas não é bom para grávida. Pode causar sim. Essa questão de deitar de costas é a chamada hipotensão supina. O útero já grande pressiona a veia cava, que é uma veia grande que leva o sangue de volta para o coração. Comprimindo ela, diminui o retorno de sangue e a pressão pode cair, causando tontura, até desmaio. Por isso a recomendação de deitar de lado, principalmente do lado esquerdo. Outros desconfortos comuns são palpitações, um certo cansaço. Além disso, o aumento de líquido no corpo e a pressão do útero podem causar inchaço, o edema, principalmente nas pernas, nos pés,
Varizes também podem aparecer ou piorar. Por isso que no pré-natal a gente avalia o edema, classifica com para ver se é algo esperado ou se pode ser sinal de alguma complicação como a pré-eclâmpsia. Entendi. E o sangue em si, muda também? Você falou que o volume aumenta? Muda bastante. O volume total de sangue aumenta muito, como eu disse. Mas a parte líquida, o plasma, aumenta proporcionalmente mais, uns 50%, do que a parte das células vermelhas, os glóbulos vermelhos, que aumentam uns 25%. Então, peraí. Tem mais líquido do que célula vermelha, proporcionalmente. Exato. Isso causa uma diluição do sangue. A gente chama de anemia fisiológica ou anemia dilucional. A concentração de hemoglobina cai um pouquinho. Mas isso não é ruim. Anemia. Nesse caso, é considerado normal, fisiológico. E até ajuda, porque deixa o sangue menos viscoso, mais fluido. Isso facilita a circulação, especialmente lá nos vasinhos finos da placenta. Claro que essa produção extra de glóbulos vermelhos exige muito mais ferro. A necessidade de ferro aumenta demais, principalmente da metade da gravidez em diante. E de folato, o ácido fólico também. Por isso a suplementação é tão importante. Outra mudança crucial: os fatores de coagulação aumentam muito. O fibrinogênio, por exemplo, pode dobrar. E o que isso significa? Significa que o sangue coagula mais facilmente. É um estado de hipercoagulabilidade. Isso é bom por um lado, protege contra hemorragia no parto, mas por outro, aumenta o risco de formar coágulos onde não devia, ou seja, trombose. Entendi. Uma faca de 2 gumes mesmo. E os rins? Como eles dão conta de filtrar esse sangue todo a mais e as sujeirinhas do feto? Os rins também entram no ritmo acelerado. A taxa de filtração glomerular, que é a velocidade com que eles filtram o sangue, aumenta de 30% a 50%. Ficam mais eficientes para eliminar os resíduos, tanto da mãe quanto do feto. Esse aumento da filtração somado à pressão que o útero faz na bexiga explica por que é tão comum a gestante sentir vontade de fazer xixi toda hora, a polaciúria, e acordar à noite para ir ao banheiro, a nictúria. Faz sentido. E a respiração? Parece que até o jeito de respirar muda. Muda sim. A progesterona, ela de novo... Sempre ela. Pois é. Ela estimula o centro respiratório lá no cérebro. Isso faz a gestante respirar de um jeito que mantém os níveis de gás carbônico, o CO2, um pouquinho mais baixos no sangue. Além disso, o consumo de oxigênio aumenta uns 20%, por causa do metabolismo mais acelerado. Isso pode levar a uma respiração um pouco mais profunda e, às vezes, aquela sensação de falta de ar leve, sabe? Principalmente quando faz algum esforço. E o sistema digestório? Esse parece que sofre, né? Náusea, azia, intestino preso. É quase um clássico da gravidez. É verdade, ele é bastante afetado. Náuseas, vômitos são super comuns, principalmente no começo. Azia também é frequente. Acontece pelo relaxamento daquela válvula na entrada do estômago e pela própria pressão do útero. A constipação, como a gente já falou, é efeito da progesterona relaxando o músculo do intestino. Hemorroidas podem aparecer ou piorar. Algumas mulheres têm mais salivação, outras desejos estranhos por comida ou até coisas que não são comida, pica. E o olfato pode ficar mais aguçado, o que às vezes piora as náuseas. E as mudanças que a gente vê por fora? As manchas na pele, aquela linha escura na barriga. Sim, são bem comuns. O aumento dos hormônios, principalmente estrogênio e progesterona, estimula a produção de melanina, o pigmento da pele. Isso pode causar o melasma, as manchas no rosto. Também pode escurecer as areolas dos seios, as axilas, a região genital. E formar a famosa linha nigra, aquela linha escura que vai do umbigo para baixo. Geralmente some depois do parto. E claro, o corpo precisa se ajeitar fisicamente com o peso aumentando, né? Exatamente. A coluna muda a curvatura para compensar o peso do útero e manter o equilíbrio. Isso pode causar dor nas costas, a lombalgia, e as articulações da bacia ficam mais frouxas por causa da relaxina, preparando a passagem para o bebê. Falamos muito dos hormônios, das mudanças no corpo da mãe, mas a placenta é a peça central que liga mãe e feto, né? Qual exatamente é o papel dela? Fundamental. A placenta é um órgão temporário incrível. No final da gravidez pesa quase meio quilo. Ela é interface vital. É através dela que o feto recebe oxigênio e todos os nutrientes do sangue da mãe. E é por ela também que ele elimina os resíduos, como o gás carbônico, que vão para o sangue da mãe para serem eliminados.
E claro, como a gente viu, é uma usina de hormônios. Um ponto importante, apesar da proximidade, o sangue da mãe e o sangue do feto normalmente não se misturam na placenta. Eles ficam separados por uma membrana bem fina. A troca de substâncias é super eficiente e seletiva. Usa a difusão simples para gases e gorduras, difusão facilitada para glicose, transporte ativo que gasta energia para aminoácidos, ferro, cálcio, vitaminas, e até um processo chamado pinocitose para moléculas grandes como os anticorpos. É assim que a mãe passa imunidade para o feto. Que incrível! E o crescimento do bebê em si, ele acontece de forma constante, linear? Não exatamente linear. Tem fases diferentes. No primeiro trimestre, até umas 12 semanas, o foco é mais multiplicar as células. É a hiperplasia. No segundo trimestre, continua a multiplicação, mas as células também começam a aumentar de tamanho. Hiperplasia e hipertrofia. O bebê ganha bastante peso aí. Já no terceiro trimestre, o principal é o aumento do tamanho das células e o acúmulo de gordura. É predominantemente hipertrofia. Aí o ganho de peso é rápido. O bebê vai de gramas no começo para cerca de 1 quilo no fim do segundo tri e chega, em média, a 3 quilos ou mais perto do final. Com toda essa complexidade, imagino que existam fatores que podem atrapalhar, né? Quais são os principais riscos que podem complicar a gestação? Sim, existem vários fatores que a gente precisa ficar de olho. A idade da mãe é um deles. Tanto adolescentes quanto mulheres com mais de 35 anos têm alguns riscos aumentados. O estado nutricional antes e durante a gravidez é super importante. Baixo peso ou ganhar pouco peso aumenta o risco de bebê nascer com baixo peso ou ter restrição de crescimento. Por outro lado, sobrepeso e obesidade aumentam o risco de diabetes gestacional, pressão alta e bebês muito grandes, a macrosomia. Outros fatores. Sim, o número de gestações anteriores. Quem está na primeira gestação, por exemplo, tem um risco um pouquinho maior de pré-eclâmpsia. E os hábitos de vida, claro. Fumar é muito ruim. Aumenta o risco de restrição de crescimento, de parto prematuro. Álcool. Esse deve ser evitado totalmente. Pode causar danos neurológicos sérios, a síndrome alcoólica fetal. E, lógico, um ganho de peso inadequado durante a gestação, seja para mais ou para menos, também é um fator de risco. Por isso, então, que se insiste tanto no acompanhamento pré-natal, né? Para monitorar tudo isso de perto. Exatamente. O pré-natal é a ferramenta-chave para monitorar a saúde da mãe, do feto, identificar esses riscos o quanto antes e, se precisar, intervir. Logo no início, tem aqueles exames básicos essenciais, tipo de sangue, fator RH, hemograma para ver se é anemia, glicemia para rastrear diabetes, exame de urina para infecção. Medir a pressão em toda a consulta é fundamental. A frequência das consultas também aumenta conforme a gravidez avança. No finalzinho, vira semanal. A avaliação nutricional é outro pilar. O estado nutricional da mãe influencia muito o peso do bebê. Calcular a idade gestacional direitinho, seja pela data da última menstruação ou pelo ultrassom, é crucial para acompanhar o crescimento. Existem até sistemas como o Sisvan aqui no Brasil, que ajudam a monitorar esses dados na rede pública. Uau! Olhando para tudo isso, fica muito claro que a gestação não é só esperar o tempo passar, né? É uma transformação fisiológica, sim, inacreditavelmente orquestrada. Sem dúvida alguma. Desde os primeiros sinais hormonais pequenininhos até as adaptações gigantescas no coração, no sangue, nos rins, no metabolismo, tudo é ajustado nos mínimos detalhes para apoiar o desenvolvimento de uma nova vida e, ao mesmo tempo, preparar o corpo para o parto e para a amamentação depois. É realmente uma das maiores demonstrações da complexidade e da resiliência da biologia humana. Fica aqui, então, uma reflexão para quem nos ouve, pensando nessa rede toda de adaptações que levou milênios para evoluir, né? Como será que os fatores do nosso estilo de vida hoje em dia, o estresse crônico que tanta gente vive, os padrões de alimentação tão específicos, às vezes até exposições ambientais que a gente nem percebe, como será que tudo isso interage com essa programação biológica tão delicada? Talvez a gente esteja só começando a entender a profundidade dessa interação
entre a nossa biologia, que é ancestral, e o mundo de hoje. Fica aí para a gente pensar.